Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós. Nesse dia, é o 28 de junho de 2022, paz, graça e misericórdia, nos sejam multiplicadas durante esse dia, e não só durante esse dia, como todos os dias da nossa vida, E nós estamos aqui, mais uma vez, para nos consolarmos, com as palavras, com a palavra do Deus vivo, a palavra que é a verdade, o caminho e a vida, E que é o seu Filho Jesus Cristo. Palavra do Deus vivo, Estamos aqui porque em oração, em vigilância, Em meditação e principalmente em obediência à palavra, para a honra e glória do Deus Altíssimo, Deus de Israel, Não é isso? O Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há, O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de todos os profetas, E de Pedro, de Paulo, de João, e de Tiago, e de todos os apóstolos, e também o nosso Deus, E amém, graças a Ele, por tudo que Ele nos tem dado. Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia e pelos livramentos que Ele nos tem dado. São muitos, irmão? Os livramentos. Pelo entendimento, da igreja, pelo discernimento das eras, das pessoas, das religiões, da igreja, para a honra e glória do seu santo nome, E nós estamos aqui procurando e andando no caminho das virgens prudentes, Aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, E por isso estão com seus candeeiros cheios de azeite, Com a lâmpada acesa, preparadas para aquele grande dia do arrebatamento, da igreja das virgens prudentes. Vamos continuar aí, com com o nosso pequeno vídeo diário. Estamos falando aí um pouco da história da igreja, Sabemos que a história da igreja não tem nenhum registro, São poucos os registros. Foram destruídos, Durante as perseguições, não é isso? Então a história da igreja é confundida com a história das religiões que falam em nome de Jesus Cristo, Então nós estamos aqui exatamente relembrando alguns fatos históricos que nos mostram, que a igreja, na verdade, as virgens prudentes, elas foram jogadas no deserto, Elas foram para o deserto, Elas foram para o anonimato, Certo? Que é a igreja, E aí ela está aí, a igreja está aí, porque se ela não estivesse aqui, os espíritos malignos não tinha mais nenhum empecilho para eles implantarem o seu governo aqui, Então vamos continuar, Nós vimos aí que já vimos isso, Vamos ver de novo, aqui no ano de 313, O que aconteceu? O Constantino, O imperador Constantino subiu ao poder em Roma, Como imperador romano, e ele teve o apoio, Daquelas pessoas que faziam parte aí da Igreja Católica, que já tinha esse nome, Mas sabemos disso. Eles já haviam escolhido esse nome, Igreja Católica, E ele então se tornou um adepto da Igreja Católica, Certo? Ele viu que essas pessoas, a maioria eram judeus, E nós sabemos que os judeus, eles dominam a economia do país onde eles vão, Por promessa do Criador, Promessa do Deus de Israel. Então eles eram fortes, E eles o quê? Tomaram de conta como líderes, daquelas comunidades que foram fundadas pelos apóstolos,
também, né? Essa é a nossa hipótese, já que não tem muita coisa escrita sobre isso. Então Constantino ele passou a favorecer, né? Aquilo que eles estavam chamando de igreja cristã, né? Certo? É claro que a igreja também foi beneficiada, né? Certo? Porque o que ele fez? Ó, no ano de 313, ainda quando ele assumiu o poder, ele assinou um decreto chamado o Edito de Milão, ou Édito de Milão, né? Certo? Esse Edito de Milão determinou o quê? A liberdade religiosa no Império Romano, certo? E estancou, né? Acabou com a perseguição às religiões e principalmente com a religião chamada cristã, né? Principalmente a Igreja Católica. E a Igreja se beneficiou disso, né? As virgens prudentes, né? O castiçal que foi tirado do lugar, né? Por causa exatamente da desobediência do ministério caído que não se arrependeu, conforme nós vimos lá no Apocalipse, nas cartas, né, escritas às igrejas, né? Então, voltando um pouco no tempo, no ano de 303, no ano de 303, o imperador era o tal do Diocleciano, né? Esse Diocleciano foi um dos perseguidores mais cruéis, né, da igreja, né? Dos cristãos, da igreja católica, né? Daqueles que se diziam cristãos. E também da igreja, né? Estava ali no meio, né? Então esse imperador ele decretou a chamada grande perseguição aos cristãos, né? Que eram jogados aos leões, né? Eles eram assassinados, aos gladiadores, né? Esse costume que começou com Nero já no ano 64. Então o Diocleciano, ele ordenou ainda a demolição, né, de todas as casas, né, todos os templos. Já havia construção de templo naquela época, né? Destruição e queima dos escritos. Olha aí, irmãos, tá vendo? Assassinatos, né? Privação de cargos públicos e direitos civis, né? A adoração aos deuses romanos obrigou as pessoas a fazer adoração aos deuses romanos, né? Desapropriação de bens, né? Então a perseguição de Diocleciano foi uma das piores, né? Então o Edito de Milão ele foi assinado por Constantino e por outro imperador lá chamado Licínio, né, que era o imperador lá do Oriente, que esse Licínio ele governava o Oriente e passou a não cumprir esse edito, né, perseguindo os cristãos lá no Oriente, né. Então, no ano de 324, Constantino derrotou, né, fez uma guerra contra o Licínio por causa disso, derrotou o Licínio e passou a dominar o Império do Ocidente e do Oriente, né. Então não tinha mais empecilho para ele, né, digamos assim. E o Edito de Milão devolveu aos cristãos, né, as suas propriedades, né, que foram extorquidas durante o império, né, do Diocleciano. Então o Constantino ele tornou-se o líder máximo da Igreja Católica, né? Ele se tornou um grande líder e tratou de exercer essa influência sobre ela, né? Não é isso? Tratou de exercer essa influência. Como é que ele fez isso? O Constantino ele convocou o conselho, né, um concílio, né, concílio na cidade de Arles, na Suíça, no ano de 314, um ano depois que ele assumiu. Depois ele convocou um outro concílio de Nicéia, em 325, né, onde ele firmou o grande acordo, né, entre a Igreja Católica e o Estado Romano, o Império Romano, né. Eles fizeram um acordo, né. Certo? Nós vamos ver que mais adiante essa religião, né, vai se tornar a religião oficial do Império Romano.
Então nós estamos vendo aí essas coisas, depois nós vamos analisar um pouco isso aí, né? Para que a gente possa achar a igreja aí no meio, né? Paz seja com todos nós. Até amanhã, se Deus quiser.